Se você tem a sensação de que incomoda, de que dá trabalho, de que no fundo é um peso para os outros, eu fiz esse vídeo para você. Porque esse sentimento não nasce do nada. E na maioria das vezes, ele não tem a ver com a realidade de hoje. Tem a ver com a forma que você aprendeu a existir. Tem gente que vive com uma culpa constante só por precisar de alguma coisa. Precisa de ajuda e já se sente mal. Precisa descansar e já se sente inútil. Precisa ser acolhida e já sente que está exigindo demais. E por fora, às vezes, ninguém entende. Porque essa pessoa pode até parecer forte, funcional, responsável, madura, mas por dentro ela carrega uma sensação silenciosa de excesso. Como se a presença dela já fosse um problema. Muitas vezes esse sentimento começa muito cedo. Quando a criança percebe que ser aceita depende de não dar trabalho, de ser comportada, de ser útil, de acertar, de entender tudo sozinha, de não exigir demais, ela aprende sem ninguém precisar claramente dizer que o amor vem mais fácil quando ela facilita a vida de todo mundo. E aí ela vai crescendo com uma lógica muito cruel. Se eu precisar demais, vão se cansar de mim. Então ela desenvolve um funcionamento de sobrevivência. Ela ajuda, resolve, acolhe, sustenta, organiza, percebe tudo, antecipa tudo. E faz tudo isso não apenas por generosidade, mas também porque lá no fundo acredita que esse é o preço para continuar pertencendo. O problema é que esse mecanismo funciona por um tempo. A pessoa vira forte, a que aguenta, a que segura, a que é útil, mas quando ela adoece, quando ela cansa, quando ela desaba, quando precisa ser cuidada, vem uma dor muito profunda, porque ela não aprendeu a receber. Ela aprendeu a merecer amor através da utilidade. E quando não consegue mais entregar, começa a se perguntar: quem eu sou agora? E eu que não consigo mais ajudar, servir, resolver? Existe algum valor em mim? É por isso que em momentos de exaustão emocional, esse sentimento de ser um peso costuma aparecer com muita força. Porque a exaustão tira justamente aquilo que sustentava a pessoa. Ela não consegue mais performar a versão eficiente, cuidadora, forte, produtiva. E aí começa a olhar para si mesma com dureza, como se a dor dela fosse inconveniente, como se a necessidade dela fosse excessiva, como se existir com vulnerabilidade fosse errado. Mas sentir-se um peso não significa ser um peso. Isso é muito importante, porque uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que é verdade. Às vezes você está sendo amada, acolhida, desejada, considerada e ainda assim se sente incômodo. Não porque o outro esteja rejeitando você, mas porque existe dentro de você uma memória emocional muito antiga dizendo: não pese, não peça, não ocupe, não atrapalhe. E esse é um dos sofrimentos mais silenciosos que existe. Porque a pessoa não necessariamente pede ajuda. Ela sofre sozinha, se cala, se recolhe, se culpa e muitas vezes até recusa cuidado, porque não sabe mais como ser amada sem estar entregando alguma coisa em troca. É por isso que tanta gente confunde independência com defesa. Nem toda autonomia é liberdade. Às vezes é apenas medo de precisar. O começo da mudança não está em repetir frases bonitas para si mesma. Está em perceber esse padrão com honestidade. Perceber o quanto você talvez tenha aprendido a existir sem ocupar espaço. O quanto associa valor à utilidade. O quanto sente culpa por precisar. E aos poucos começar a construir uma experiência nova. A de continuar sendo digna de amor, de respeito e de presença. Mesmo quando você não está performando força. É sobre isso esse nosso quinto e último vídeo da série sobre exaustão emocional. E se esse tema tocou em você, talvez seja porque você tem muita coisa aí dentro pedindo nome, compreensão e cuidado. Se você quer aprofundar esse processo, eu deixei o link do meu e-book na descrição. Gostou? Se inscreve no canal, curte, compartilha. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários. Eu leio tudo
e vou te responder.